O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho, com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 11º domingo do tempo comum, trazendo presente o ensinamento de Cristo sobre o reino de Deus. Ele ensina por meio de parábolas, parábolas estas que eram estilo literário do tempo de Cristo e muito usado no Oriente para ensinar. E a parábola, de forma muito específica, trazia nela algo enigmático, algo misterioso, que para ser compreendida precisava primeiro entender bem o contexto e ao mesmo tempo depois ouvir as orientações do próprio Jesus. Narra-nos o Evangelho que a parábola era contada para uma multidão, mas a sua explicação ou o sentido que Jesus queria dar a cada parábola, ele explicava exclusivamente ao grupo dos 12. Vejam que então a parábola, esse recurso, sempre era utilizado para uma maneira educativa, exortativa e ao mesmo tempo formativa do povo de Israel. Vejam que hoje são 2 parábolas, e o curioso é que no Evangelho de Marcos nós não temos grandes discursos de Jesus e nem muitas parábolas, mas as parábolas que Jesus conta são muito interessantes e, quando entendidas, dá para percebermos o propósito, inclusive da comunidade de São Marcos. A primeira parábola é muito simples, uma parábola
do meio agrícola, narrando o plantio de uma semente. É importante a gente perceber que, ao contar a parábola, Jesus vai dizer: plantou-se uma semente, essa semente por si só começou a brotar até chegar ao ponto de vir as folhas, as espigas e chegar o tempo da colheita. Claro que, para um plantio, a gente precisa primeiro cuidar da terra, molhar, adubar e depois planta. No entanto, narra que o homem foi dormir e, ao amanhecer, ele já viu o broto da semente. Não precisou ficar lá do lado, não precisou ficar batendo na terra, não precisou fazer nada, somente o plantio. Porque, na verdade, o restante não depende de nós. Aqui fica muito evidente, ao comparar com o reino de Deus, que nós temos um papel. O nosso papel é realizar o plantio, mas o mistério do crescimento da planta não é nosso, é do próprio Deus. Por isso a gente entende que o protagonista do reino de Deus é o Espírito Santo. O que nos tranquiliza para de fato sempre percebermos que quando a semente é semeada, nós temos que, na verdade, deixar que Deus faça parte dele, que é fazer esse broto crescer, tomar folhas, espiga e assim por diante. Isso quer dizer que há um mistério no reino de Deus, há o poder do próprio Deus que faz com que esse reino cresça, independente do nosso controle. A gente não controla a dinâmica do reino, a gente não tem força suficiente para fazer com que esse reino, na verdade, chegue onde chegou. Até por isso, é oportuno a gente perceber que de 12 discípulos, de 12 homens, começa o projeto do reino de Deus, que hoje passa de 1 bilhão de pessoas, para deixar muito claro que, na verdade, o reino tem uma dinâmica própria e é de Deus. Em seguida, ele conta mais uma parábola falando da cultura agrícola, agora usando o grão de mostarda, a semente de mostarda, que na época era considerada a menor de todas as sementes. Mas para a gente entender o enigma dessa parábola, a gente precisa voltar lá na primeira leitura. A primeira leitura, narrada hoje, ela falava de uma parábola também utilizando-se o meio agrícola, contada por Ezequiel, narrada por um profeta. E lá dizia que um broto do cedro que era plantado no Líbano seria retirado e plantado no alto do monte de Israel. Aqui está falando de Jerusalém. Nós temos que entender que na cultura judaica, o cedro do Líbano tinha um sentido muito específico. Nós vamos ouvir falar do cedro do Líbano em várias narrativas dos profetas. Ezequiel conta do cedro do Líbano, falando inclusive de suas características. Ele dizia que o cedro chegava a quase 40 metros de altura, era a árvore mais frondosa, mais bonita, e uma árvore que era símbolo do império ou do imperialismo daquele tempo. Ezequiel, inclusive, acaba colocando que o Egito era uma árvore do Líbano e dizia em seus textos que nenhuma árvore do jardim do Éden tinha a expressão do Líbano e, inclusive, elas tinham inveja pela grandeza dos cedros do Líbano. Esse cedro, inclusive, era uma madeira muito resistente, muito forte, e boa parte dela foi usada
para a construção de elementos do templo de Jerusalém. Então, quando se queria falar de algo grandioso, de algo poderoso, de algo que fosse forte, resistente ou imperial, se falava exatamente dos cedros que havia no Líbano. Pois bem, os ouvintes de Jesus esperavam que ele fosse comparar o reino de Deus a quê? Aos cedros que há no Líbano. No entanto, Jesus não compara o reino com os cedros. Ele compara o reino com a hortaliça mostarda. Aquilo causou uma surpresa gigantesca, porque até então chegamos a cantar no Salmo do cedro que há no Líbano, e todos os profetas faziam essa comparação, mas Jesus não se utiliza disso. Ele fala de uma hortaliça que chega no máximo a 3 metros, só que tem uma característica muito própria. A mostarda, ela se espalha rapidamente para o lado, para frente, para trás. Então ela é um tipo de hortaliça que cresce muito depressa. No entanto, ela é pequena, ela é simples, ela não conta com grandiosidade, com poder de exército, com questões econômicas grandiosas. Não, ela na verdade se espalha com o mesmo objetivo do cedro, que é acolher os passarinhos e abrigá-los em seus galhos. Aí a gente precisa entender que a comparação do reino de Deus com a mostarda vai dizer da simplicidade do reino, da pequenez do reino, mas de sua força de crescimento, de um mistério que a gente não vê, mas que naturalmente acontece. E da mesma forma que o grandioso cedro do Líbano acolhia todos os passarinhos, a mostarda faz o mesmo papel. Esses passarinhos somos nós, que nos abrigamos e ficamos seguros, protegidos na mostarda, que é a própria igreja. Jesus diz claramente que o reino de Deus é a igreja, e que a igreja é o reino de Deus, e que à medida que a igreja cresce, o reino se expande. E a igreja então contém dentro de si a missão de abrigar os passarinhos, de cuidar de seus fiéis, de alimentá-los com os sacramentos. Por isso, a gente tem a vida sacramental que nos acompanha a vida toda, de alimentar os seus com a palavra, de dar-lhes o abrigo e a segurança. Só que não de forma imperial, não de forma armamentista ou também de forma econômica. Nós cuidamos a partir da experiência do abrigar, do acolher, do amar. Por isso, o reino de Deus é simples, precisa de nós para semear a semente, mas a força de Deus cuida do resto, cuida de fazer crescer, cuida de fazer atrair os passarinhos, cuida de fazer com que cada um de nós construa o seu ninho e aqui permaneça. Que esta mensagem da liturgia de hoje nos faça perceber como é bom agradecer o Senhor por termos a igreja como nosso lugar de oração, de refúgio, de força e de segurança. E que cada um de nós jamais se afaste do ninho, buscando outros galhos, mas permaneçamos unidos a Cristo e a sua igreja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.